Então valoriza o que Deus já te deu. Eu daria essa dica para você. Cuida da sua esposa, você que é casado. Você que tem problema com os filhos, cuida dos filhos. Você que tem problema com. Enfim, cuida da família. É o que tem de mais importante. Quando tudo se for, o que fica é isso aí. Feliz 2026. Já pensou? Você consegue imaginar a vida passando rápido e a gente já fazendo aí a virada de ano de 2025 para 2026 e eu fico pensando, meu Deus, como passa rápido! E a gente está aqui num momento muito especial. Você está conosco há tantos meses, tantos programas, já estamos no segundo ano, a gente viramos o ano juntos. Me lembro do outro programa, Inverso, no ano passado. E olha, num piscar, já estamos virando ano de novo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, obrigado por você curtir o Inverso, falar da gente. Tão legal que a gente vê nos grupos de WhatsApp, um mandando pro outro o episódio, aquele marcou, aquele foi especial. Como é difícil a gente reunir todo um ano para celebrar a virada de ano. Então a produção, com muita oração, a gente discutiu um pouco qual seria o melhor programa para traduzir não só a ação de graça, mas também a ação de vida, a ação de milagre. Para você entender que virada de ano é um calendário, mas a bênção da vida é diária. E é isso que a gente quer celebrar com você hoje. Então você viu uma decoração linda. Obrigado, viu, produção? Jaque, Fábio, a Isa, o Rafa estão ali, sempre nos bastidores, com carinho, fizeram toda essa decoração, porque a gente quer celebrar, é momento de alegria, claro. Só que eu sempre digo, né, os fogos de artifício duram segundos. Aí passa aquela fumaça e você vê o que atrás dos fogos de artifício? As estrelas. Brilham menos, mas duram mais. Então hoje você vai ver com a gente uma celebração diferente. Você vai entender por quê. Porque a gente quer olhar mais as estrelas do firmamento do que os fogos de artifício que piscam, mas são levados pelo vento. Então, bem-vindo ao nosso ano novo. Eu estou com o Rodrigão aqui. Rodrigo, nem vou hoje apresentar demais você. Só dá a tua saudação, porque o Rodrigão já teve em 200 programas com a gente, né? Estou exagerando, é claro, mas o Rodrigão é um parceirão de trabalho. E hoje a gente decidiu vir aqui juntos, né, Rodrigo? Estamos quase combinando aqui. Para a gente realmente ter aqui o privilégio de conversar com duas pessoas muito, muito especiais. Mas, Rodrigo, valeu o ano? Valeu, foi muito bom. Foi bom demais? Queria agradecer por mais uma vez estar aqui no Inverso e é sempre bom, né? Vamos conhecer essas boas histórias aqui. Como eu não vou te perguntar muita coisa daqui pra frente, mas diz pra mim, 2025 pra você, numa expressão aí, numa frase ou numa reflexão. Valeu, o que você leva no coração? Eu acho que é um ano de crescimento. Legal. Crescimento acho que define muito bem. Tá bom. E, gente, aí do Rodrigo comigo para duas pessoas muito especiais. Eu vou apresentar pelo nome e vou deixar que elas se apresentem a princípio de maneira bem rápida, o que fazem, casados, família, etc. Mas temos aqui Jean, pastor Jean, a gente corta aqui o pastor depois, tá, para ficar mais informal, Jean, e a Rose, pessoas muito queridas. Vocês vieram aqui para nos abençoar e eu já começo. Rose, tudo certinho? Tudo certinho. Quem é Rose? Vamos lá. Eu sou Rose, a esposa do pastor Gabriel. Sou professora do Colégio Adventista de Campinas. Agora eu estou um pouquinho afastada por causa do acidente. Mas esse ano foi um ano de milagres, de bênçãos. Um ano de milagres? É. Olha aí, que legal. Mas Só para explicar, Gabrielzão, marido da Rose, é o líder de jovens para toda essa região central do estado de São Paulo. É dinâmica, é uma figura legal, abençoadora, dinâmica, e vocês são uma família do coração, né, Rose? Mas é claro que nós vamos ter um momento mais especial para junto aí com você, a gente entender um pouquinho mais o ano que passou e o que aconteceu, né? Mas, Gabriel, tá tudo bem com ele? Tudo Tá certinho? tudo bem, graças a Deus. Manda tudo sempre um certinho. abração para ele, que a gente tem Mando uma sim. grande admiração, tá bom? E aí, pastor Jean, meu amigo Jean, quem é Jean? Vamos lá. Tudo bem, pastor Tudo bem, Dailson? meu amigo. Olha, eu, pastor, né? Apaixonado por Cristo, apaixonado por minha família e pela missão de cuidar do povo de Deus. Casado com a Sueli, minha esposa, que amo de paixão há 30 anos. Tenho 2 filhos, Lucas e Vinícius, e a minha norinha, Rafa, e uma cachorrinha. Tá bom, Jean. E ela é o amor da nossa vida também, que agora o nosso ninho tá vazio, eles É não moram com a isso. gente, e quem fica com a gente é a cachorrinha. Gente, é muito legal ter vocês aqui. Eu quero que a câmera aí pegue esses momentos de sorriso de vocês, porque o nosso amigo do Inverso não vai talvez imaginar
Como é lindo e especial ver vocês sorrindo. Ver um ano que a gente pode chegar ao final, vésperazinha de final de ano, virando um ano, e você olhar e dizer: uau, posso sorrir. Tanta coisa, tanta coisa. Fica com a gente, porque são duas histórias especialmente fortes para você entender por quê. Celebrar o ano novo é celebrar todos os dias uma vida nova com Deus, tá bom? Gente, antes de contar um pouquinho da história de vocês, vamos abrir essa caixa. Toda vez, o ano inteiro, nossos convidados se surpreendem com essa caixa, tá? Eu não sei o que tem aqui dentro também, né? A dona Jaque ali que sempre produz algum objeto, alguma coisa que nos provoque a discussão. Então, uma vez vendo esse objeto, primeira coisa que vier na mente de vocês, vocês falem. Não tem resposta certa, errada, não tem charada aqui. É só uma reflexão àquilo que vocês imaginam que pode ter a ver com o ano de vocês ou por que estamos aqui juntos. O que é isso? Dona Jaque. Tá, é uma caixa de vidro. Deve abrir pelo jeito. Ela abre? Não. Pode abrir? Dona Jaque, você sempre aprontando, olha. Tá bonita. Vou pegar aqui, fica mais fácil. Tá, o que que temos aqui? Aqui, ó, só que é um certidão de placar. nascimento. Ah, gente. Jean, tá com nome. Ô, Dona Jaque, é sempre especial. Rose, Esse é o seu. o meu e o Rodrigão. Tá muito na cabeça. Poxa vida, hein? E tem aqui filiação. Cada um tem um salmo diferente aí? É um versículo diferente, Dona Jaque? Tudo igual? Então eu vou ler aqui o meu. Lê pra mim, Jean, o que tá na sua filiação, né? O meu está o Salmo 30, verso 2 e 3, e diz assim: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer à cova, devolveste minha vida. Uau! Obrigado, Jaque. Não vou falar mais nada, gente. Eu acho que tem que dar o tempo pra vocês. Rose, começa com você. Por que que isso aqui tem tanto a ver com você? Aqui fala: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro. Como todos já sabem, eu sofri um acidente o ano passado. Meu esposo e eu, né? Eu fraturei 17, tive 17 fraturas. 17 fraturas. 14 nas pernas e 3 eu tive na rádio, na costela e no peito. Fiz 11 cirurgias e aqui eu tô caminhando para a 12ª cirurgia, né? Foram muitas lutas no hospital, fiquei 27 dias internada, muita dor, era um sofrimento imenso a dor. Mas assim, em todo o tempo, eu clamei ao Senhor. Tem um salmo que fica... Salmo não, né? Na verdade é de Jó. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu estava todos os dias com essa mensagem na mente. E eu sei que o Senhor me levantou. Eu passei, assim, vários dias me perguntando por que aconteceu isso comigo, né? Mas Deus estava tão bem, estava indo para a igreja. Como a gente fala, né? Estamos indo para a igreja, fazendo as coisas certinhas. Eu estava indo para a igreja, era das 5 para as 9, teve esse acidente. Acordei, já estava no hospital, toda daquele jeito, né? Toda machucada. Sua mente apagou o momento. Minha mente apagou. E assim, só contar os milagres de Deus. Quando a gente sofreu o acidente, na verdade a gente estava na estrada, dirigindo, o Gabriel estava dirigindo a 100 km por hora, né? Uma estrada de 100 km. Ok. Só que na estradinha de terra, entrou um rapaz, um carro, e o carro dele entrou na nossa pista. Para entrar na dele, o carro dele morreu. Só que a gente estava a 20 metros do carro dele. Aí Gabriel, por um segundo, ele viu um pesqueiro na esquerda. Aí ele falou assim: vou jogar para a esquerda e eu vou entrar no pesqueiro para não bater num rapaz lá. Senão ia morrer os 3. Quando ele foi para a esquerda, tinha uma terrinha, tem uma cascaeira, né? Perdemos o controle e o carro bateu na entrada do pesqueiro. Aí tá lá apagada, a gente apagou, mas Deus é tão bom. Naquela estradinha, tava passando um corpo de bombeiro, que ele ia para São João da Boa Vista. Isso foi lá em Santo Antônio do Jardim. Nisso eles deram os primeiros socorros na gente. Até chamar o SAMU, tudo. Eu me lembro que eu acordei e Gabriel tava gritando assim: socorre minha esposa, ela vai morrer, porque eu tive uma fratura no fêmur, né? Fratura no fêmur, todo mundo sabe, qualquer momento, se for na veia femoral, pode morrer a 5 minutos, né? E ele gritava, aí eu acordei, ele gritando, eu falei: oi, amor, a gente sofreu um acidente, Rosa. Eu falei, olhei assim para as pernas assim, falei: eu sei, tranquilo, vai dar certo. Só que aí eu apaguei, quando eu apaguei já estava no hospital. Ok.
E tudo assim, passou. Chegando no hospital, né? Tava todo mundo lá, desculpa, gente. É porque, ai meu Deus, calma lá. Aí tava enfaixada assim. Aí tinha muita gente lá querendo me ver, querendo ver o pastor, só que eu não tava vendo, conseguindo ver o Gabriel. Aí chegou a irmã, a Tereza, e falou assim: Rose, o pastor tá desesperado na outra sala lá, porque quando ele perguntava por mim, cadê minha esposa? Cadê minha esposa? O pessoal falava assim: aguarde um minutinho que a gente vai falar sobre isso. Aí ele, gente, cadê minha esposa? Como ele tava amarrado lá, porque ele fraturou a coluna, aí ele ficava desesperado, perguntava um, perguntava para outro. Aí uma irmã falou assim: Rose, o Gabriel tá desesperado, o que eu faço? Faz um vídeo chamada que eu vou falar com ele. Aí ele fez um vídeo chamada, a gente fez vídeo chamada, falei com ele: amor, tá bem, fica tranquilo, vai dar certo, em tudo dá graça, a gente tá vivo. Eu sei, mas como é que você tá? Eu falei: eu tô bem, vai ficar bem. Só que assim, cada minuto a gente via um milagre de Deus, porque lá no hospital deram só anestesia na gente, anestesia não, para remédio para dor. E assim, tinha que ser operar rapidinho, uma operação urgente, porque foi no fêmur, foi fratura exposta. Mas não, a gente chegou no hospital às 10 da manhã e o médico não fez nada, só fez os primeiros socorros ali. Eu tive que ir para São Paulo, para o Hospital Adventista. Só que aí eles não liberaram a ambulância, o hospital. Então a ambulância tem que vir lá de São Paulo. Então demorou muito. Eu fui fazer a cirurgia às 3 horas da manhã. Aí o doutor Fabiano, Conhecemos. 3 horas da manhã, aí o doutor Fabiano falou com o Gabriel, falou assim: pastor, a gente fez a cirurgia na Rose, mas ela vai, qualquer coisa, vai amputar a perna dela. Porque demorou muito tempo para fazer os primeiros socorros, a cirurgia. Aí Gabriel ficou desesperado. Amputar a perna da minha esposa. Vai, pastor, porque não tem condições. Só que, milagre de Deus, eu não tive uma inflamação. Nenhum ponto teve inflamação. E não amputei as pernas. Eu fiz, né, que eu falei, 11 cirurgias, mas eu vou caminhar, já estou caminhando. Graças a Deus, né? Estou caminhando, não amputei as pernas. E assim, em tudo dai graças, né? Graças a Deus que eu sempre tive o coração assim, alegre, confiante em Deus, sempre confiei. Nunca fui a pessoa de murmurar. Acho que isso ajuda muito. A gente tem que dar glória a Deus, né? A gente tá na terra para dar glória a Deus. Em tudo dai graças, tudo. Por isso que aqui é uma certidão de nascimento, acho que para mim, para o Rodrigo, mas para vocês é uma certidão de renascimento. É Não é? renascimento. Obrigado, produção, por essa ideia tão linda desse texto bíblico. A gente vai conversar muito mais. Obrigado por abrir, Rose, o seu vale, né? Um momento que todos oramos, mas muitos aqui do YouTube não vão conhecer a tua história, então estão sendo impactados agora. Algo que para o círculo mais próximo todos sabem como nós oramos por vocês. Mas muitos que não sabem, é surpreendente a maneira como vocês encararam a luta e como você foi literalmente salva da morte iminente. Salva da morte. Você sabe literalmente o que é sentir, Senhor, aqui não vai dar, né? Aqui não vai dar certo. E de repente estar vivo é uma benção. É uma bênção. Obrigado. Já vamos voltar a falar mais um pouquinho. E aí, Jean, é outra história, é outro vale, é outro renascimento. Fique à vontade para contar pra gente. Eu tô tentando aqui ficar firmaço, sabe? Vocês. Dezembro do ano passado, 2024, eu tava com muitos planos. Um deles, eu já tinha alugado uma casa no Airbnb para passar Natal com a minha família, minha esposa, meus filhos, minha norinha, levar a cachorrinha também. E tudo foi interrompido porque no início do mês eu comecei a sentir um carocinho aqui, quando fui fazer barba. Um carocinho normal aqui embaixo e eu achei estranho. Depois começaram a aparecer outros caroços aqui. Eu fui nos médicos e eles disseram que não era nada, não era nada. Um deles disse assim: não, olha, pastor, você vai fazer depois uma cirurgia assim de estética e isso vai sumir, mas é o máximo, não vai ter nada de mais. Ok, só que depois eu comecei a sentir dor. Eu me lembro que fui num domingo à noite fazer o batismo, meu último ato assim na igreja, batizei e já no batismo eu comecei a sentir dor na região da barriga e nas costas, no pé das costas, assim, na parte de baixo das costas. Mas fiz o batismo, fui para casa, no outro dia fui para Analândia, num programa de pastores lá, num concílio, só que fiquei até o horário do almoço, depois não consegui ficar mais. De lá fui para o Hospital Adventista,
e lá no Hospital Adventista, em resumo, fizeram os exames comigo e foi diagnosticado uma leucemia mieloide aguda. Em resumo, o que é uma leucemia? Esses dias eu escutei de um médico o seguinte: a leucemia é o seu sangue ele se transformando em água. Em resumo é isso. Então você começa a perder as substâncias do sangue e em poucos dias, se você não for tratado corretamente, você morre. É por isso que para mim esse texto ele é muito forte. Obrigado aí à produção, porque o texto diz: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Eu fiquei no Hospital Adventista durante 4 dias, eles aprofundando os estudos, e nesses 4 dias eu tive as piores dores, Olha isso. assim, que um ser humano, na minha concepção, poderia sentir. As dores aumentaram. Eu passei a tomar morfina de 3 em 3 horas. Minha esposa apertava muito a minha mão, meu filho também, e dizia: pai, você vai aguentar. E eu não tinha muito para onde correr. Até que de repente, meu filho colocou um hino que eu gostava muito desde o Covid, que é um hino do Quarteto Ministry. E uma frase que o Jader escreveu, a frase diz assim: Deus, ele vai providenciar um cordeiro para cada Abraão de fé. É isso aí. Para cada Abraão de fé, ele vai providenciar um cordeiro. Eu falei: Senhor, então providencie esse cordeiro para mim. Eu fui transferido depois de 4, 5 dias para um outro hospital especializado nessa área, porque precisa ter uma especialização nessa área. Fui direto para a UTI e começou os tratamentos. Eu lembro que o doutor entrou no meu quarto e ele falou assim: pastor, você sabe o que você tem? Eu falei: sei. Ele falou: então, nós vamos tratá-lo. Eu falei: o que é que vocês vão fazer comigo? Quimioterapia, sessões de quimioterapia, e depois a gente vai ter que fazer um transplante de medula. Eu falei: não tem outro caminho, porque eu não conhecia nada, né? Eu falei: não tem outro jeito? Ele falou: não tem. A única saída é o transplante de medula para você sobreviver. E eu perguntei: qual a chance de sobrevida? Qual o percentual que eu tenho de viver? Ele falou: em torno de 40%. E eu entendi que era baixo. Mas ao mesmo tempo que eu entendi que era baixo, eu comecei a compreender a partir dali que eu estava diante de um Deus maior do que tudo. Especialista em causas impossíveis, em pegar fragmentos humanos e restaurar. Foi isso que eu comecei a entender. E o tratamento começou a acontecer. Graças a Deus o tratamento ele foi um sucesso. Eu não sei se eu já falo Fique à vontade, algumas coisas foram muito poderosas, né? Porque quando as células do câncer, da leucemia, começaram a morrer por conta do tratamento, as bichinhas elas morrem atirando. Eu descobri isso depois. Sim. Então, logo no primeiro ciclo de quimioterapia, elas morreram, deu remissão. Mas elas morreram e bagunçaram com o meu pulmão, com o meu rim, com o fígado. Então eu peguei água no pulmão, peguei fungo no pulmão, peguei pneumonia, tudo de uma vez. Então eu tomava muita medicação para tentar sobreviver com o pulmão. O rim começou a me fazer inchar, e eu fiquei muito inchado. Fui pesar 123 quilos, tão inchado que eu estava. Mas o que acontece? Deus ele conseguiu me tirar dessa primeira fase, que era uma fase bem crítica, até chegar à fase que eu tinha que eles tinham que matar a minha medula. O médico usou essa expressão. Dar um ataque muito forte de droga na minha medula e uma sessão de radioterapia. E eu fiz isso. E aí veio o transplante. No dia do transplante, Deus ele mostrou que ele está acima de tudo. Como? Para mim. Ele colocou o meu filho, ele escolheu o meu filho para ser o doador. Nome dele? Lucas. Meu filho Lucas, conhecido como Bocão, aqui no NASP, nos lugares, né? Então, meu filho foi o escolhido por Deus. E levaram ele para o hospital para tirar não sei se vocês conhecem como é que funciona o transplante de medula, mas eu imaginava que iam me cortar o meu filho, tirar como são os outros transplantes, né? Mas não, esse transplante eles tiram o sangue dele, colocam ele numa máquina, conectado a uma máquina,
e a máquina vai pulsando o sangue dele, vai tirando o sangue dele, e a máquina separa o que é sangue e o que é medula. Ele fica umas 3 horas conectado nessa máquina. O que é sangue vai voltando para o corpo dele, o que é medula vai ficando separado. Filho é 50% compatível, porque a outra família é da minha esposa, então não vai ter 100% de compatibilidade. O ideal seria 100%. Mas o que acontece? Deus utilizou o meu filho de uma forma extraordinária. O médico, o Dr. Lucas, falou assim, a medula do seu filho, ela esguichava. Era muita medula que saía do sangue dele. De modo que eles colocaram um pouco mais em mim, da medula dele, e ainda guardaram, congelaram um pouco dessa medula caso eu tenha algum problema no futuro. De tanta medula que ele produziu. O quarto onde ele fez, onde ele colocou o catéter, o centro cirúrgico, era 7. O quarto onde ele ficou era 7. O horário que escolheram para que ele pudesse fazer a pulsão era 7 horas da manhã. Minha esposa pediu para uma multidão de gente orar para que a pega da minha medula fosse no meu aniversário, que é dia 5 de maio. E Deus não quis que fosse dia 5, ele quis que fosse no dia 7. Nossa. E pegou no dia 7. Que foi o 14º dia pós-transplante. Uma coisa inimaginável. Porque 50%, o ideal da pega seria lá para os 20 dias pós-transplante, 22, 23, até 30 dias. E no meu caso foi em 14 dias, múltiplo de 7. E quando Deus me deu alta definitiva, Ele me deu no dia do Senhor, foi no sábado. E os irmãos da minha igreja, Central de Jundiaí, estavam na porta da minha casa, do prédio, para fazer uma festa, porque Deus é um Deus de milagres. Então, Ele resolveu me socorrer e Ele resolveu me curar. E eu falo isso, pastor, com muito respeito, porque eu tenho um monte de gente que passou a me seguir por conta da minha doença. E muitas pessoas perderam seus familiares. Eles começaram o tratamento e morreram. Outros, o transplante não pegou. Enfim, uma série de problemas, assim, um monte de problemas. Então eu falo com muito respeito. Deus resolveu me curar não porque eu seja melhor, não porque eu seja o queridinho de Deus, mas é por sua graça. Na eternidade, talvez Ele explique alguma coisa. Ele resolveu nesse momento, que nesse momento ele me seguraria vivo aqui. Então, ele que fez tudo. A melhor equipe médica, a medula do meu filho, a pega da medula, ele resolveu que seja assim. Então, com muito respeito, eu toco nesse assunto, porque eu sei da dor de muitas pessoas que perderam queridos e que passaram pela mesma coisa que eu. Então, é basicamente isso, pastor, essa parte. Meus amigos, vocês entenderam, né? Hoje é um programa de gratidão. Né? A gente pensou muito como terminar o ano agradecendo. E a gente às vezes agradece, né, Rodrigo, por algumas coisas. Eu agradeço porque alguma coisa assim, alguma coisa ali, meu emprego, eu consegui a casa, ou consegui trocar de carro. Não tem problema nenhum você agradecer coisas materiais ou coisas assim. Mas quando a gente vê a história de vocês, parece tão pequeno a maneira da gente agradecer coisas que parecem importantes e que quando você vive o vale da sombra e da morte, literalmente, né? Você falou uma coisa muito forte, pastor. Muitos não resistem, né? Acidentes automobilísticos, é um número absurdo no Brasil, fatais, né? Fatais. E então, de alguma maneira, a gente tem aqui 2 egressos de fatalidades, né? Um acidente automobilístico e um câncer, onde Deus preserva essa vida para a gente agradecer, para a gente servir, para a gente pensar por quê, né? 11 cirurgias, mas ver você com força, dando a volta por cima e sentindo a recuperação, 1 ano e meio para a recuperação acontecer. E Jean, a gente sabe o teu ministério, você é um evangelista, o Jean é um amigão, é um evangelista inspirador, você ama a igreja, o batismo, então você teve que ficar num momento de bastidor, né? A gente via você lá, irmãos, que saudade do púlpito, que saudade do batistério, que saudade, estou aqui nesse momento de total fragilidade. Faz a gente repensar, Rodrigo, algumas coisas que a gente tem que a gente não valoriza. Pegando esse gancho, pastor, eu nem sei porque eu tô aqui para começar, mas tá tudo bem. Né? Eu acho que estamos aqui para ouvir. Acho que é só para dar mais espaço para a história deles, né? Mas assim, eu imagino que nesse momento de dor que vocês passaram, algumas coisas que eram normais antes se tornaram prioridade na vida de vocês.
Como é que é essa mudança? Se houve essa mudança de fato, né? Vocês tinham prioridades na vida, pensando no futuro, ver os netos em algum momento, antes de ter a leucemia, você de ver os filhos crescendo, aquela coisa toda. Mas e quando acontece essa situação na vida de vocês, esse vale, o que se tornou prioridade na vida de vocês? Fala um pouquinho sobre isso pra gente entender, porque a gente para pra pensar, eu tô com uma dor de dente, eu tô com um problema sério, às vezes são problemas sérios, e Deus também cuida da gente nas pequenas coisas. Mas a gente percebe muitas vezes com a história de outras pessoas que aquilo ali não foi nada muitas vezes, né? Então, o que é a prioridade pra vocês hoje? Nossa, eu hoje, Rose, sou totalmente diferente que antes do acidente. Tá. Nossa, em tudo, assim, em pequenas coisas a gente tem que dar valor. Dar valor à vida, porque a gente, né, pastor? Nossa, passa por cada coisa e fala assim, nossa, era tão simples fazer isso, hoje está tão difícil fazer. Ok. Então, tudo tem que dar graças, né, pastor? Tudo, em sentar, em beber água, tipo, tudo. Quer ver? São muitas coisas. Por exemplo, vocês estão me vendo careca aqui, não é? É óbvio. Eu tinha um pouco de cabelo. Não tinha muito, mas tinha um pouco. Eu tomava remédio para não cair tudo. Durante muitos anos eu tomei. E quando eu fiz a primeira sessão de quimioterapia, depois de uma semana que eu terminei esse ciclo, começou a cair. Eu estava deitado no quarto e olhei na cama aquele monte de cabelo e eu comecei a arrancar a barba assim com a mão. Saía assim, ó. O cabelo começou a sair até que resolvemos cortar. Meus filhos foram e cortaram deles também. Passaram a zero fizeram junto comigo. Então, prioridade. Eu usava gel e tal. Agora começou a crescer, já tá crescendo dos lados, mas só tá dos lados, em cima não tá crescendo. Aí eu falei, mozão, vou passar a zero, porque meu filho passa a zero. Então, você vê economiza tempo também hoje, né? Então, o cabelo não é mais prioridade. Okay. Eu me lembro quando eu fiquei internado. Meu carro ficou na rua. Eu lavava o carro toda semana. Passava pretinho, silicone, deixava cheirosinho. Ah, mas agora não é mais prioridade, porque agora parou tudo. Tudo parou. Ele tá lá na rua. Meses na rua. Não foi uma semana. Foram meses na rua. Outra coisa, eu sempre abracei meus filhos e sempre disse que os amava. Eu sempre beijei meus filhos. Porque eu não tive uma educação assim. Meu pai, ele não tinha esse costume, esse hábito de beijar a gente que era menino, de colocar no colo. E eu falei, quando eu casar, esse hábito vai ser meu. Aí eu casei, meus filhos nasceram, desde pequenininho eu beijava meus meninos. Lucas, o pai te ama. Vini, o pai te ama, e abraçava. Quando eu me vi no hospital, eu não podia abraçar meus filhos, eu não podia beijar. Eu não podia abraçar ninguém. Só a Sueli, que já era muita coisa, estava ali dentro 24 horas por dia. Então, o que é que tem valor? O carro com pretinho? O que é que tem valor? O gel? O que é que tem valor? Eu estava pronto para passear com eles na praia. Isso tem mais valor? A partir daquele momento eu vi a minha esposa deitada no quarto junto comigo num sofá. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e era assim todo dia. Aí, você falou, né, Deus? Eu amo batizar, amo pregar, fazer evangelismo, visitar, estar na rua. Eu vivo para isso, essa é a minha vida. Eu faço porque a igreja me paga, mas se a igreja não me pagar nada, eu vou fazer do mesmo jeito. É a minha vida, é o meu chamado. Só que você se vê no hospital, acabou a comissão. Não tem mais púlpito, não tem mais visita, não tem mais sermão. Até que Deus começa a utilizar, eu vou usar a linguagem chula, mas vocês vão entender. Deus começa a utilizar a desgraça para demonstrar graça. Então, eu comecei a fazer da minha cama o púlpito. E do celular, pequeno celular, Isso aí. o meu sermão. Os meus sermões diários. Então, o que Deus tocava o meu coração, eu passei a transmitir aquilo para as outras pessoas. Eu falei, Senhor, eu vou me dedicar na leitura. Em poucos dias eu li 20 livros. E comecei a ler e a comer livros. Aí depois aí comecei a escrever o meu livro. Eu estou terminando o último capítulo. Para ocupar a mente lá dentro. E tudo que Deus falava comigo,
eu compartilhava com as pessoas. Então aquilo passou a ter valor. Eu me lembro de dias que eu estava com a minha esposa, eu levantava e estava meio tristezinho, e minha esposa ia lá no cantinho onde ela tomava o cafezinho dela e colocava um hino. Hinos assim como você nunca está sozinho, Deus jamais o deixará, dessa natureza. E eu olhava para a mãozinha dela assim, cantando, louvando a Deus, e eu começava a cantar também, aquilo começava a me animar. Daqui a pouco a gente estava louvando alto, e me lembro de vezes que vieram profissionais e ficavam do lado de fora, porque tinha um vidrozinho na porta, dava para ver. Eles não entravam. E teve um dia que entrou e falou assim: ô pastor, esse quarto aqui é um pedacinho do céu. Eu falei: seja bem-vindo, filho. E comecei a pregar todo dia. Ali, para os funcionários. Outro dia um funcionário entrou e falou assim: ó, tem uma vizinha sua aqui que eu não podia sair no corredor. Eu peguei uma bactéria hospitalar, não podia andar no corredor. Então eu ficava enclausurado, não via sol, não via chuva, não via nada. Eu ficava dentro do quarto. E aí essa profissional entrou e falou assim: pastor, tem uma senhora num quarto do lado aqui que é sua fã. Eu falei: mas como? Se eu nem saio daqui, eu não posso sair daqui. Ela te acompanha nas mídias sociais. Aí eu entendi. Por isso a importância do inverso. A importância do teu trabalho daí, se você que é da comunicação. Porque a gente pode estar trancado num lugar, numa caverna. Ah, mas está com o celular? Ah, tô. Tem sinal? Tem. Então prega. Prega. Você está no meio do vale? Prega no vale. Até porque eu aprendi, comecei a entender os textos da Bíblia, né? Em meio ao vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então a presença de Deus não é a ausência de problema. A presença de Deus é a certeza de que em meio aos problemas a gente não está sozinho. Amém. Então isso quando a gente passa por um vale desse aí, isso fortalece. Inclusive essa história que você acabou de citar aí é basicamente uma versão já atualizada de Paulo e Silas, né? Sim. Vocês pregando e cantando e as pessoas no entorno sendo abençoadas por isso, né? Sim, teve uma moça que ela falou assim, era um sábado, e eu comecei a me emocionar, sabe? Eu falei: Senhor, porque eu ligava na minha igreja, Central de Jundiaí, para assistir o culto. Aí tem um hino que eles cantam lá que é tão bonito, e foi escrito pelo Guilherme, que era o antigo músico da igreja. Deus, meu Deus, inclina os teus ouvidos para me ouvir. E eu cantava do meu quarto. Só tu conheces. Fazia minhas doações de dízimo, de oferta, com alegria no coração. Falei: Senhor, eu não estou lá na igreja, mas minha oferta vai. O meu dízimo vai. E aí isso mexeu com o meu coração. Aí eu fiz uma postagem. Eu falei: por que você não está na igreja? Eu estou aqui no quarto, eu queria estar na igreja. Eu não posso. Por que você não vai? Qual é a tua desculpa para você não estar na igreja adorando com os irmãos? Fiz uma postagem assim. Aí uma moça me mandou uma mensagem emocionada. Falou: pastor, isso me tocou demais. Eu estou afastada. Ai, Senhor. Falou desse jeito: eu estou afastada. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar. E ela voltou. Eu falei para ela: quando você voltar, você manda uma foto para mim. E ela mandou uma foto de dentro do tanque batismal. Não é nem São Paulo. Não é nem São Paulo. Ela voltou e hoje está adorando. Teve outra situação incrível, que uma moça apareceu na Central de Jundiaí e falou assim: pastor, eu não estava no hospital. Ela procurou a igreja e falou assim: irmãos, eu queria conhecer o pastor Jean. Aí os irmãos falaram: ele não voltou ainda, ele está no hospital. Mas então eu quero conhecer a igreja dele, seja bem-vinda. Aí os irmãos abraçaram, ela chegou com o esposo. Resultado, o pastor Bulhon foi fazer uma caravana, ela foi batizada nesse dia. Só que eu não a conheci. Aí recentemente eu falei: gente, ela está na minha igreja agora, eu já voltei, eu quero conhecê-la. E me apresentaram ela, que alegria. Então, ano novo para mim é sinônimo de ressurreição, de vida nova. Porque morrendo eu já estava. Eu já estava. E Deus me preservou. E Deus não estava pensando só em mim. Quando Deus me mandou para o hospital, permitiu que eu fosse para o hospital, Ele não estava só querendo curar minha leucemia. Não. Deus ele estava querendo, através da minha leucemia, curar outras pessoas. Ele queria curar o meu coração. Ele e eu sabemos onde ele queria tocar.
Não era só na leucemia, que é na medula, que é o lugar. Hoje eu entendo também aquele texto da Bíblia, né, pastor Odailson, que a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela perfura a medula. É verdade. Hoje eu entendo. Juntas e medulas. Hebreus 4:12. Porque quando você faz o exame da medula, quem faz sabe o que é receber uma agulha gigante na medula. Olha. É uma agulha profunda, gigante e profunda. É a fábrica do sangue. Então, quando Deus permitiu que eu fosse para o hospital, Ele não estava querendo só tocar na minha medula, na fábrica do meu sangue. Não. Ele estava querendo tocar no coração. Ele estava querendo tocar na minha mente, para mudar a minha mente. Porque hoje, como a Rose falou aqui, né, a gente não tem a mesma vida. Não. Você não tem mais. Impossível. Você não tem mais a mesma vida depois que você sai de um deserto desse. As prioridades são outras. Eu vou me desgastar na pregação do evangelho. Tem alguns amigos que falam assim, pastor, pisa no freio. No freio eu estava no hospital. Eu fiquei quase um ano pisando no freio no hospital, parado, estagnado na cama. Então se Deus tivesse que me tirar do hospital para ficar parado, Ele não ia me tirar. Ele ia falar assim, já deu, vai-te embora, descansa, vai aguardar a ressurreição e eu vou chamar outro. Não foi para isso. Deus me chamou para pregar e pregar mais forte. E o inimigo, ele vai ficar irado comigo. Vai. Quando ele me mandou para o hospital, ele achou que eu ia ficar paradaço no hospital. Chegou uma hora que a gente pensou assim, ele vai tirar você do hospital. Porque parado eu não estava. Dentro do hospital e doente, eu estava alcançando mais gente do que fora do hospital. E a gente começou a perceber, por conta da internet. Então, quando Deus permite a desgraça, é porque Ele quer usar graça na minha vida e na vida das pessoas também. Rose, eu te pergunto, né? Passou na sua mente essa reflexão? Por que eu sobrevivi? Porque num instante você não lembra mais nada. Naquele não lembro mais nada, entre você voltar à vida aqui ou voltar vendo Jesus voltando, você não perceberia o tempo passando, né? E a saudade ficaria dos que lhe amam, mas você estaria ali descansando, né? A morte. Você está aqui viva e vendo vocês dois, né? Que histórias que nos deixam pequenininho, né, Rodrigo? Eu me sinto aqui indigno, sabe? Perto de vocês, porque a gente às vezes realmente supervaloriza algumas coisas até ver o beijo que Deus deu em vocês de vida, né? E que beijo. Então, quando você refletiu sobre isso, como que foi a inundação de pensamentos e agora num Réveillon, né? Num ano novo, o povo lá faz brinde, o povo lá vê fogos, é lindo, é legal a festa, mas Faz parece que fica listas, né? Do listas, novo ano. é roupa de baixo que tem que pôr a corzinha. A gente respeita essas brincadeiras culturais. Porém, para você parece que fica tudo tão pequeno, né? Então, você já se perguntou por que eu estou aqui, por que Deus preservou, né? Como que foram esses pensamentos e sentimentos? Pastor, assim, o pastor falou assim sobre pregar o evangelho, né? Teve uma época dessa situação, eu tava com muita dor, mas chorando muito Dor. em casa, muita, era dor. Falei, Senhor, por que você está permitindo isso comigo, meu pai? Aí o Gabriel não queria deixar eu ir para a igreja, né? Por causa das minhas condições. Aí eu fui de cadeira de rodas, até ele conseguiu uma cadeira para me levar para a igreja. Porque eu gosto de igreja, eu gosto de sair, eu gosto de ver gente. Aí o Gabriel, tá bom, vou deixar você ir para a igreja. Mas qualquer coisinha, você não vai mais, vai ter que descansar pra você se curar. Eu falei, tá bom. Aí eu chorei lá no quarto sozinha. Eu falei, meu Deus, por favor, o que acontece? Aí eu cheguei na igreja. Aí a irmã falou assim, ela veio com 2 tapetes pra me dar, né? Aí falou assim, irmã, no dia do acidente eu ia tirar minha vida. Mas quando eu vi a história que eu vi lá no grupo do WhatsApp da igreja pedindo oração por vocês, imediatamente comecei a orar por vocês. Aí eu fiz esses 2 tapetes, como se estiver ajoelhando, para você orar todos os dias com sua família. Aí eu falei, ai meu Deus. Marcou. Aí eu falei assim, marcou. Eu falei assim, gente. Aí eu cheguei em casa, mesmo assim eu tava brigando com Deus, né? Aí tem certos momentos que a gente briga com Deus também, né? Aí eu falei, meu Deus, pô, passava uma alma só, Senhor. Você permitiu tudo isso, é muita dor. Aí, com o tempo, eu falei assim, ai, uma alma. Jesus saiu de um lugar para ir lá para ver a mulher samaritana, né? Ela pregou mais do que os discípulos, que nem ele te fala, né? Eu falei, tá bom, Senhor. Aí eu falei assim, Deus, tem que dar graças a tudo. Graças porque, assim, tudo Deus já deu para nós.
a morte de Cristo foi tudo pra gente. Então a gente tem que só ser grata a Deus, glorificar a Deus com nossas vidas. E sim, e mostrar para as pessoas, né, que vale a pena viver aqui. Mas do lado de Cristo, né? Claro. Meu coração é muito grato, graças a Deus. E aí, gente, chegando para o ano novo, né? Expectativas que vocês têm? Que conselho vocês dariam, né? De sonhos, de horizontes, né? Eu acho que muda muito o cenário, né? A gente às vezes pensa, ano que vem eu quero um salário maior, ano que vem eu quero, né? Sei lá, quero ter um filho, ano que vem a gente quer viajar para Disney. Então cada um tem os seus sonhos. Sim. Mas perto de vocês eu repito, obrigado, produção. A gente se sente assim com tudo fica muito pequeno quando você vê o vale, quando você passa e tudo muda a proporção, né? Como é que vocês anteveem um ano novo? Essa sua pergunta ela é muito profunda para quem teve câncer. Bom, Eu vou explicar por quê. Quem teve câncer, qualquer um dos cânceres, quando você passa, como eu passei, quimioterapia, transplante, a palavra que a gente escuta é: pastor, você está em remissão. O que é estar em remissão? Não é necessariamente estar curado. A cura, ela vem, eu acredito com os olhos da fé que ela já chegou. Mas pela ciência, o meu médico fala assim: pastor, quanto mais longe você ficar, desde o momento que você descobriu a doença, mais perto você está da cura. Então, por exemplo, eu estou agora no mês de novembro, dezembro de 2024 foi quando eu descobri a doença. Dezembro de 2025 vai fazer um ano. Então, cura, eles falam em 5 anos. 2 a 5 anos longe da doença. Então, aí você pergunta, né? Os horizontes para o ano que vem. E eu digo, é um dia de cada vez. É o hoje. Então, hoje eu estou aqui. Estou conversando com você. Hoje à noite eu estarei na Central de Jundiaí com o pastor Luiz Gonçalves. que legal. A gente vai pregar o evangelho Amém. e eu vou batizar hoje à noite. Então hoje é importante. Meu filho vai cantar. Eu vou abraçar meu filho. E depois eu vou comer alguma coisa com ele. Hoje. O Jader escreve: o tempo é hoje. Eu vou amar as pessoas hoje. Vou abraçar meu amigo hoje. Vou dizer que amo hoje. Por que hoje? Porque o amanhã pode não chegar. Eu não estou querendo dizer que eu não vou planejar. Eu vou planejar. Eu quero terminar meu livro. Eu quero terminar o outro mestrado. Eu quero viajar. Eu vou esperar um pouquinho porque eu não posso entrar em piscina ainda, não posso tomar sol. Então tem todo um time para isso. Então eu quero tudo isso. Mas o hoje, um dia de cada vez. Como é que vai ser o ano que vem? Eu estou pensando no hoje. Então, o 2026, eu sei que vai ser abençoado, porque Deus já está lá. Se ele me livrou da morte, livrou a Rose da morte, né, Rose? Então, que ele tem planos pra gente, isso não tem dúvida nenhuma, porque senão nós não teríamos Queremos passado. ser usados. Então, eu quero plantar mais igrejas, eu quero batizar mais pessoas, eu quero fazer mais evangelismo. Eu tô cantando pneu, eu não tô encostado. Tá tudo certo. Só que eu estou em remissão. Estar em remissão significa viver um dia de cada vez. Então minha vida hoje ela tem muito valor nesse sentido. E com relação a isso, a minha oração todo dia é: Senhor, apressa a volta de Jesus. Você sabe que meu filho, um deles adquiriu um diabetes tipo 1 por conta do meu Covid. Quando eu tive Covid, não faz muito tempo, foi na época do Covid lá eu tive. Eu peguei o Covid, a versão mais severa. Meu pulmão ficou 95% contaminado. Opa. E só 5% funcionando. E meu filho, um deles, ele adquiriu um diabetes tipo 1 porque ele emocionalmente ele implodiu. Ele não aguentou a emoção e tal. Então, meu filho toma insulina o tempo todo. Às vezes tem hipo, aí cai. E a gente, por exemplo, a gente está aqui com esse líquido, se a gente pode tomar, ele não pode tomar
tudo sem antes aplicar insulina, sem antes ver como é que está a glicose. Todo dia, várias horas por dia, o tempo todo. Então, minha oração é, Senhor, se puder voltar em 2026, volta. Porque se ele voltar, meu filho vai ser curado. Se ele voltar, a minha remissão não será só remissão, será cura completa, com nenhuma probabilidade de retorno da doença. E eu não estou falando só por mim, nem só pelo meu filho. É se ele voltar, você vai sair correndo, jogando vôlei, né? Amém? Eu estou falando também por milhares de pessoas que sofrem como a gente. Como estão sofrendo. A gente agora está aqui, né? Mas tem outros que estão nos hospitais. Claro. Então, se ele voltar, eles vão sair dos hospitais. Se ele voltar, nunca mais a dor, a lágrima. Então, o meu sonho para 2026 é que Deus apresse a volta de Cristo. Para que a gente coloque um ponto final, para que ele coloque um ponto final na dor. E aí, Rose? O meu para 2026, eu quero andar e fazer o trabalho, né, com jovens, que eu amo fazer com meu esposo, né? E apressar a volta de Jesus. Mostrar para as pessoas que, apesar das lutas, porque aqui a gente tem luta, né? Apesar das lutas, Deus está sempre com a gente, cuidando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. O inimigo está aí, né, para nos atrapalhar e tudo, mas Deus é maior, Deus é mais forte. Ele quis matar nós dois aqui, nós três, que meu esposo também, né? Ele fraturou a coluna. Nós estamos aqui, vamos pregar o evangelho. Aquele não conseguiu não, né, Rose? Não, ele nem vai conseguir. Gente, vocês nos abençoam, tá? Amém. Nos abençoam. E é um programa, né, Rodrigo, pra gente falar pouquinho, pra gente deixar vocês falarem, pra gente... E aqui eu não quero diminuir a luta de ninguém, Rose. Mas quando você fala luta, todo mundo tem. Tem gente que tá perdendo o humor, o otimismo, a alegria, a família, o casamento por coisas extremamente pequenas. Extremamente. Ah, mas é grande, você não tá na minha pele. Não tá? Então vem pra pele de um desses, né? Pra você entender o que é a gente passar uma luta de você não saber o amanhã mesmo, né, gente? Então, pra vocês, o ano novo, como eu comecei, né? É importante, mas o dia novo é mais importante, né? É cada dia do ano novo que é o que mais vale, né? E eu acho que fica um recado pra gente. Terminar um ano, eu, perto de vocês, falo, Senhor, desculpa por tantos momentos ingratos que eu tive. Porque eu acho que eu tenho que agradecer muito mais as coisas que eu não precisei passar e que não precise para ser grato. E vocês que estão superando e vivendo cada dia o seu ano novo, ser pra gente esse lembrete de que Deus conduz a vida, né? Mas que tem coisa mais importante em jogo, né? Então é um ano novo diferente, Rodrigo, pra gente avaliar as promessas, soltar os fogos, tudo bem, mas são as estrelas que ficam no firmamento lembrando, Deus é bênção, Deus é bênção, né? Professor, acho que tem uma outra coisa legal para quem não passou por um vale como esse, é lembrar que a gente precisa dar valor às pessoas e usar as coisas. E a partir disso, porque a gente nunca sabe, por exemplo, você não esperava que você ia passar por uma leucemia, nem você por um acidente, né, Rose? Então foi de um momento para o outro. Então, às vezes a gente pode ter uma situação de ver uma pessoa próxima tendo algum problema de saúde, até falecendo, e a gente depois fica com uma dor na consciência pelas coisas que a gente poderia ter feito em vida. Acho que essa é a pior prisão emocional, uma das piores prisões emocionais para uma pessoa. Então a gente dá valor às pessoas que a gente tem ao nosso redor, que a gente ama, para que, e se algum momento Deus permitir que essa pessoa falte, que a gente possa também ter uma consciência de que a gente fez tudo o que a gente podia fazer por ela, amou aquela pessoa da forma que deveria fazer, foi feliz com aquela pessoa e aproveitar os momentos felizes da vida, né? Importante isso. Você sabe que Uau. eu criei um hábito em casa há alguns anos, né? De preparar o café da manhã para minha esposa. Todo dia. Espero que minha esposa não escute, que senão eu tô Esperem lascado. isso. Gabriel, Não espere isso por enquanto agora. Gabriel. Eu falo na minha igreja, Ô, o Jean, meu ancião fala assim, ó, você incomoda. para de falar, É. porque você tá me Você vai colocando numa arrumar situação problema pra todo difícil. mundo, pastor. Mas foi uma decisão minha com ela lá, né? Então todo dia eu preparo a mesinha dela, o cantinho dela, corto a fruta que ela gosta, preparo as coisinhas dela. Todo dia. E quando eu me vi no hospital, não podia mais fazer isso. Quando eu saí de alta,
Cara, você precisa ver a alegria. A primeira vez que eu fui preparar. Minha esposa até comprou, ela tinha comprado um tempo atrás um avental Masterchef. E aí eu levantei cedinho e estavam todos eles em casa. Estavam meus filhos, minha norinha, minha esposa. E eu preparo a mesa da sala quando estão todos, as coisinhas deles. Que eles gostam, né? E minha esposa fala, Jean, você não precisa fazer isso. Por que eu não preciso fazer? Eu penso, né? Eu levanto mais cedo, não tem problema, eu levanto cedo. Porque o que adianta eu batizar 1.000 pessoas, 10.000 pessoas e não salvar minha família? O mais importante para mim é minha esposa, os meus filhos. Quando Jesus Cristo voltar, ele não vai perguntar para mim, Jean, quantas igrejas você plantou? Quantos evangelismos você fez? Ou quantos imóveis você comprou? Ele vai perguntar, Jean, onde é que estão os filhos que eu te dei? Aquele que doou a medula para você, cadê ele? Cadê seu filho mais novo? A sua esposinha. Então, se eu pudesse dizer isso para você, corroborando com aquilo que você acabou de falar, de a gente dar valor para as pessoas. Por eu fazer isso pela minha esposa, ela ficou 24 horas no hospital comigo. Mas sofreu a pequenininha. Mas sofreu. Ela não abandonou o hospital nenhum dia. Eu me lembro que eu tive uma fissura anal por causa da quimioterapia. Eu não tenho vergonha de falar isso. Nenhuma. Uma fissura anal é uma dor insuportável. Então, quando eu fazia minha necessidade pela manhã, e o meu organismo é um relógio. É todo dia de manhã. Eu fazia aos prantos, quase gritando, me higienizava e voltava correndo para a cama para me deitar de lado, chorando e com muita dor. Quem ia cuidar de mim? Minha esposa. Ela vinha e ela cuidava de mim na parte onde estava a fissura. Passava pomada e depois, quando as pessoas perguntavam, Su, vai para casa. Porque as pessoas tinham medo de eu morrer e ela ficar sozinha. Vai para casa, a gente reveza com você. Ela não. Ele sempre cuidou de mim, eu não vou abandoná-lo, ela falava. E ela olhava para mim e falava, mozão, a gente vai para casa sozinho, juntos. Eu não vou voltar sozinha. Deus vai fazer a gente voltar juntos. Então, meu irmão, você quer realmente um ano novo feliz? Valoriza o que Deus já te deu. Você conquistou o carro, imóveis, cursos, você conquistou. Mas a esposa não, foi Deus que deu. O filho também não, foi Deus que deu. Então valoriza o que Deus deu. O restante, a hora que tudo para assim, você vê que não tem muito valor. A conta bancária. O que você vai fazer com a conta bancária quando você está dentro do hospital? O restaurante. Eu gosto de passear com ele de vez em quando nos restaurantes. Não tem mais restaurante. O que tem é ela. Eu chamo ela de mozão. Minha pequenininha. O que tem é ela. O que tem é meu filho. Me lembro de vezes que foram os 4. Minha esposa, que ela já ficava lá, Lucas, Vini, a Rafa, que é a esposa dele, e ficavam todos montuados no quarto, no sofá. Eles não estavam ali por outra coisa, a não ser por mim. Então valoriza o que Deus já te deu. Eu daria essa dica para você. Cuida da sua esposa, você que é casado. Você que tem problema com os filhos, cuida dos filhos. Você que tem problema com... Enfim, cuida da família. É o que tem de mais importante. Quando tudo se for, o que fica é isso aí. O que fica é isso. O restante é isso, pastor. Jean e Rose, obrigado. Obrigado mesmo por vocês abrirem a vida, né? Por vocês permitirem a gente ter acesso às coisas mais particulares e dos vales, né? Gabrielzão é um outro figuraça, né? Uma bênção. Quantos momentos ele lá do teu lado. E é isso, ano novo é família também. E pena de alguns que às vezes no ano novo tem tantas posses, né? Amam as coisas, mas usam as pessoas, né? E aí acabam sem as pessoas, né? Então, a gente louva a Deus pela vida e a gente louva a Deus por mais um ano, né?
A gente está chegando ao final, mas até meio incapaz de ficar falando perto do que vocês estão vivendo. Então vocês são para nós o maior motivo desse programa de ano novo, né? Querem deixar um recado para todo esse pessoal que está acompanhando a gente aqui? Qual seria a melhor definição de virada de ano para você, Rose? Ah, melhor definição de virada de ano, primeiramente Deus. Procura Deus, busca Deus. Eu sei que dinheiro, trabalho, essas coisas, a gente conquista, mas não é essencial para a nossa vida, claro, para o trabalho, mas Deus em primeiro lugar. Você tendo Deus, você vai ter as bênçãos de Deus, você vai sentir paz, amor. E esse 2026, busque mais a Deus, né? Porque assim, estamos nessa terra para a honra e glória de nosso Deus. Então, tudo que comemos, vivemos, bebemos, tudo seja para a honra de nosso Deus. Amém. E aí, Jean, teu feliz ano novo. Feliz ano novo para você. Feliz ano novo. Só que é o seguinte, aproveita um dia de cada vez. Uau. Aproveita o tempo que você tem hoje, entende? Amanhã tem até um hino que a gente canta, né? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Aproveita hoje. O amanhã, ele vai chegar também. Agora, se ele não chegar, você aproveitou bem hoje. Cuida daquelas pessoas que você ama. Não deixa passar a oportunidade de beijá-las, de abraçá-las, de fazer o melhor por elas. Se tiver que dizer que ama, diga logo. Se tiver que perdoar, perdoa logo. Se tiver que pedir perdão, peça logo. Enfim, aproveita o tempo que você tem. E viva sabendo que Deus já fez os milagres. Você estar vivo é um milagre. Ter passado o ano 2025 é um milagre. Que Deus vai fazer milagres em 2026? Vai fazer. Então desfrute os milagres de Deus, mas cada dia fazendo o seu melhor. Tá bom? A gente sempre faz uma fotinho aqui do nosso grupo. E essa é uma foto muito especial com vocês dois. Tá bom? Aqui é pra gente guardar todos os nossos convidados. E olha aí. Gente, a gente não quer terminar num momento melancólico e vocês nos trouxeram, claro, emoções, mas gratidão e alegria. Né? A gente vê o sorriso de gratidão, né? Pastor, a história deles me lembra de um verso, que Fala, acho que dá para ajudar a terminar. Tudo coopera para o bem Hoje. daqueles que amam a É Deus. isso aí. Esse é Não o só melhor coisas versículo do boas, Réveillon. mas mesmo as coisas boas e as ruins, Deus utiliza para que sejam bênção na vida de outras pessoas e das próprias pessoas que passaram. Amém, amém. A gente vai fazer uma oração e depois da oração nós vamos celebrar nosso ano novo. A gente tem aqui, ó, suco de uva pra gente fazer um brinde. E eu acho que isso aí é muito, muito simbólico, é muito pequeno para tudo que vocês têm para agradecer, mas é uma maneira de traduzir pro nosso internauta, né? Esse carinho, tá? Vocês virem até aqui, a viagem, o transporte, você está aqui, você vai passar por mais uma cirurgia, né? A gente quer pôr a tua vida nas mãos de Deus. Já um dia de cada vez nessa remissão. Cara, a gente queria talvez explicar melhor o carinho que já tivemos intercedendo, né? À distância, mas hoje ver vocês aqui na prática desse exemplo de gratidão é muito forte. É o sermão do ano, gente, é o testemunho do ano, é o feliz ano novo para a vida toda, né? Vamos orar? Pai querido, aqui está o Jean e a Rose, Senhor, e junto ao Rodrigo, quem somos nós? Só para agradecer, só para interceder, Senhor. Nunca saberemos os momentos que eles passaram. Nunca entenderemos toda a dor, solidão, ausência, expectativa e dependência de Ti que eles foram obrigados a viver. Eles não pediram, Senhor, eles não solicitaram. Mas aqui a gente vê no olhar a gratidão, a entrega, a superação. E isso nos emudece, Senhor, quando a gente pensa que temos grandes problemas e mediante de outros problemas muito maiores. A gente só quer te pedir desculpas, Senhor, e te implorar. Abençoa a vida de cada um de nós. Abençoa. Junto ao Jean e a Rosa, Senhor, aqui tem algum internauta que acompanhou esse programa esperando uma festa pirotécnica de Ano Novo. E aqui, Senhor, o silêncio da palavra grave, das lágrimas nos olhos, traz pra gente o verdadeiro significado de Ano Novo. E a gente te pede, Senhor, não é só um ano novo, é um dia novo para cada ano. Amém. Para todos os anos e por toda a eternidade. Então, Senhor, obrigado pela preservação da vida. E ao mesmo tempo intercedemos por aqueles que nesse momento
talvez vão ter um ano novo de saudade, de ausência, de luto. É um outro lado da história, Senhor. A gente te pede o conforto, a esperança, o beijo do céu. Amém. Porque o Senhor prolongou, Senhor, a vida do Jean e da Rose por um objetivo divino, absolutamente missionário, como eles mesmos reconhecem. Amém. E por isso a gente quer, Senhor, nos colocar nas tuas mãos, junto com toda a produção, junto com todo esse programa, que o Inverso continue levando esperança real nesse mundo com tantas coisas banais. E Deus, a gente quer celebrar contigo. Nossa vida é tua, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Uma última frase, querem deixar com cada um? Vamos lá. Acabou? Você, E aí? Vamos primeiro. Sorrisão, né? Gratidão. Vamos lá. Só gratidão. Gratidão. Tá bom. A minha, não é nem frase, é palavra realmente. Gratidão. E uma frase que o doutor Amin Rodor utilizava e que eu guardo no meu coração: Deus é especialista em restaurar fragmentos. Uau. Ele fez isso comigo. Ele fez comigo. Então, que Deus te abençoe. Então, gente, vamos lá, né? Produção, obrigado por tudo, por essa maneira muito feliz de a gente fazer o Ano Novo, tá? Não foi um programa triste, foi um programa profundo. Reflexivo, né? Pra gente valorizar as coisas. Tá aqui o nosso brinde, né? Quem diria isso aqui, gente? Suco de uva. E aí a produção, a gente termina desejando para todos nós e para todos que estão aqui com a gente um feliz ano novo, gente. Valeu! Valeu! Aê! Obrigado.